Olá, queridas, a paz do Senhor Jesus. Voltando com o nosso estudo bíblico. E não vou mais falar estudo bíblico diário, porque não estou tendo condições de gravar diariamente os áudios para estar postando, compartilhando aqui com vocês. Então, vamos chamar de estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse, porque é isso que vamos fazer. Vamos ler a Bíblia inteira. Estamos no livro de Gênesis, no capítulo 22 hoje, que nós vamos ler. E nós vamos ler ela inteira até finalizarmos, ok? Então vamos meditar no capítulo 22. E o tema da mensagem de Deus hoje é: O Senhor proverá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amadas, nessa passagem aqui, no versículo 7, quando Isaque pergunta a Abraão aonde estaria, o cordeiro para o sacrifício. E mesmo Abraão, não vendo nada ali além dele, seu único filho Isaque, que é como muitas pessoas que se encontram nesta hora, olham para um lado, olham para o outro, olham para frente, olham para trás, não conseguem ver nada, não conseguem ver a solução para o seu problema, a cura para a sua enfermidade. Não conseguem enxergar que Deus está no controle dessa situação. Mas Abraão foi diferente. Ele respondeu para o seu filho: Deus proverá. Aleluia. E é exatamente essa fé que nós devemos ter em Deus, que não importa a situação, não importa o que os nossos olhos vejam, que eles não vejam nada, que eles, olhando aparentemente, parece que não tem jeito, não tem solução, mas nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração, porque Ele está no controle da situação, Ele tem a cura para qualquer que seja a enfermidade, porque a Bíblia diz que tudo é possível para Deus, mas tudo é possível para Deus na vida daqueles que crêem nele de todo o seu coração, como Abraão creu. Talvez seja isso que esteja faltando para você ver o agir de Deus na sua vida. Talvez esteja faltando a fé verdadeira, a confiança verdadeira de que realmente você olha, você não vê nada, você não vê solução, mas você, no fundo do seu coração, confia que Deus está no controle, que Ele vai agir, que o sobrenatural dele vai vir sobre essa situação, sobre essa enfermidade, sobre este mal que tenha se levantado no seu casamento, na sua família, em qualquer que seja a área da sua vida. E Ele vai operar o milagre para a glória dele. Aleluia. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Sabe, eu acho também que aqui foi uma prova também que Abraão, teve que passar. Deus mandou essa prova para provar se realmente Abraão continuava sendo fiel a Deus como ele era antes de receber o seu milagre, a sua bênção, o seu filho Isaque. Porque, amados, nós vemos muitas pessoas que estão ali na igreja, que são fiéis, que estão no momento da dificuldade, que buscam a Deus todos os dias. Mas então elas recebem a sua bênção, o seu milagre, e aos poucos aquela pessoa vai desaparecendo. Ela não busca mais a Deus como antes, ela não se consagra mais como antes. Ela vai se afastando, até que já não se vê mais essa pessoa na igreja, já não sabe mais que essa pessoa busca a Deus. Já não sabe mais que essa pessoa continua sendo fiel a Deus, pelo contrário. Ela se deixou levar pela ambição, ela se deixou levar pelas riquezas deste mundo, ou ela começou a idolatrar aquela bênção que ela tanto havia pedido para Deus, ela recebeu e pronto, aquilo ali virou a sua idolatria, aonde ela, ao invés de adorar a Deus, ela está adorando o filho, o filho da promessa tão sonhado, ou o que quer que seja, que ela tanto tenha pedido para Deus e agora que recebeu, esquece-se de que nós devemos continuar adorando o único e verdadeiro Deus, que é digno de toda adoração e todo louvor. Mas Abraão não, ele passou na prova. Deus pediu para ele o seu único filho e ele entregou e ele ia sacrificá-lo. E eu te pergunto, será que eu e você estamos preparadas a sacrificar o que quer que esteja tomando o lugar de Deus em nossas vidas? Reflita sobre isso. Continuando a leitura. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e tornaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu que depois destas coisas, que anunciaram a Abraão dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Azo, e Pildas, e Gideafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, seu irmão. Amadas, percebe aqui que depois da obediência veio a bênção. Depois que Abraão obedeceu a Deus, Deus fez mais uma promessa a Abraão, de que abençoaria a sua vida grandemente, a ele e toda a sua família. E nele, em Abraão, seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. É exatamente isso que o Senhor faz na vida daqueles que obedecem a sua palavra,
que obedecem ao Senhor de todo o seu coração. Yahvé Jireh, esse é o nosso provedor por excelência. Foi ele quem proveu o cordeiro para o holocausto de Abraão. Foi ele quem proveu o cordeiro redentor que tira o pecado do mundo. João 1, 29 e 3, 16. É ele quem providencia todas as demais coisas que precisamos. Mateus 6, 33. E ele supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 19. Queridas, eu fico imaginando como que foi a expressão de Abraão, o que ele sentiu, o que ele pensou, quando Deus pediu para ele o seu único filho. Mas a fé de Abraão em Deus era tão grande que ele não vacilou, ele confiou. Ele confiou em Deus de todo o seu coração, que não negou o seu único filho, ele entregou. Assim como o Senhor fez por nós, quando entregou Jesus, quando ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, a pagar o preço pelos nossos pecados, a morrer naquela cruz em nosso lugar e nos salvar. Amém? Reflita mais na mensagem de Deus hoje, né? Que o Senhor venha falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Até o nosso próximo áudio.